partir de agora estamos dando início a mais uma aula remota de História e o tema da nossa aula de hoje é a expansão marítima europeia. O objetivo dessa aula é trazer um resumo para fortalecer os seus conhecimentos sobre esse tema. Quando falamos de expansão marítima europeia, nos vem à mente a seguinte indagação: mas afinal de contas, o que foi a expansão marítima europeia? A expansão marítima europeia foi um período compreendido entre os séculos XV e XVIII, quando alguns países europeus partiram para explorar outros territórios navegando através do Oceano Atlântico, principalmente. Essas viagens deram início ao processo de revolução comercial e também possibilitou o encontro de culturas diferentes e da exploração de vários territórios em várias partes do planeta, possibilitando assim a interligação entre os continentes. As primeiras grandes navegações permitiram a superação das barreiras comerciais da Idade Média e também possibilitaram o desenvolvimento da economia mercantil e o fortalecimento da burguesia. Nesse processo, a gente destaca principalmente dois países, Portugal e Espanha. Outros países também desenvolveram de forma naval nesse período, como por exemplo a Holanda e a França. Mas o grande destaque vai para Portugal e Espanha. Outra questão que vem na nossa mente é: quais fatores fizeram com que os europeus lançassem-se ao mar, ao Oceano Atlântico, até então temido, desconhecido? A gente pode citar vários fatores, como por exemplo fatores sociais, fatores políticos, econômicos e tecnológicos. Outro ponto a se destacar é que a Europa passava por um período de crise, pois comprava mais do que vendia. E a lógica do mercado é essa, do capitalismo. Se você compra mais do que arrecada, se você gasta mais do que arrecada, a tendência é entrar em colapso. E esse era o problema da Europa. Estava gastando mais do que se arrecadava. No continente europeu, por exemplo, eles vendiam vários produtos, como madeira, pedras, cobre, ferro, estanho, chumbo, lã, entre outros. Mas também compravam várias mercadorias que vinham principalmente lá do Oriente. Essas mercadorias eram conhecidas como as especiarias, produtos como açúcar, ouro, cânforo, sândalo, porcelanas, pedras preciosas, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, ungüentos, óleos aromáticos, drogas medicinais, perfumes, entre outros. Então esses produtos, além de serem muito valorizados lá na Europa, havia a necessidade de encontrar uma rota alternativa para comprá-los diretamente na fonte, ou seja, diretamente dos países orientais. E a lógica do período era a seguinte: o país que conseguisse encontrar essa rota alternativa iria sair justamente desse período de crise. Tá ok? Outro ponto a se destacar em relação às rotas comerciais é que cabia aos árabes o transporte desses produtos até a Europa através de caravanas realizadas por rotas terrestres. O destino geralmente eram as cidades italianas de Gênova e Veneza, que serviam como intermediárias para as vendas das mercadorias ao restante do continente. Outra rota disponível era pelo mar Mediterrâneo. O problema é que essa rota já era monopolizada pela cidade italiana de Veneza. Por isso, era necessário encontrar um caminho alternativo, mais rápido, seguro e principalmente econômico até as especiarias. Paralela à necessidade de uma nova passagem, era preciso solucionar também a crise dos metais lá na Europa, onde as minas já não davam sinais de esgotamento. É importante ressaltar que esse período ao qual estamos falando, lá na Europa, vigorava o sistema mercantilista. E uma das lógicas do sistema mercantilista era justamente a ideia do metalismo, ou seja, o país rico, o país desenvolvido, poderoso, é aquele país que consegue estocar mais metais preciosos, principalmente o ouro e a prata.
Uma reorganização social e política também impulsionava a busca de mais rotas. Eram as alianças entre reis e burguesia que formavam as monarquias nacionais. O capital burguês financiava a infraestrutura cara e necessária para o feito, ou seja, para se navegar através do Oceano Atlântico. Afinal, era preciso navios, armas, navegadores e mantimentos para poder realizar essas viagens. Os burgueses pagavam e recebiam em troca a participação nos lucros dessas viagens. Este foi o modo de fortalecer os estados nacionais e submeter a sociedade a um governo centralizado. No campo da tecnologia, foi necessário o aperfeiçoamento da cartografia, da astronomia e da engenharia náutica. Os portugueses tomaram a dianteira neste processo, através da chamada Escola de Sagres. Ainda que não fosse uma instituição nos modos que a gente conhece nos dias de hoje, serviu para reunir navegadores e estudiosos sob o patrocínio de Dom Henrique. Aliás, Dom Henrique é considerado um importante contribuidor para o desenvolvimento das grandes navegações. Outra pergunta que surge é: como Portugal se tornou o pioneiro no processo das grandes navegações? Um ponto a ser destacado, primeiramente, é que a precisão náutica foi favorecida lá em Portugal, principalmente pela bússola e o astrolábio, vindos da China. A bússola já era utilizada pelos muçulmanos lá no século XII e tinha como finalidade apontar para o norte e para o sul. Por sua vez, o astrolábio era utilizado para calcular as distâncias, tomando como medida a posição dos corpos celestes. Com a tecnologia desenvolvida e a necessidade econômica de explorar o oceano, os portugueses ainda somaram a vontade de levar a fé católica para outros povos. As condições políticas eram bastante favoráveis. Portugal foi a primeira nação a criar um Estado Nacional associado aos interesses mercantis através da chamada Revolução de Aves. O primeiro sucesso português nos mares foi a conquista de Ceuta, em 1415. Sob o pretexto de conquista religiosa contra os muçulmanos, os portugueses dominaram o porto, que era destino de várias expedições comerciais árabes. Assim, Portugal estabeleceu-se na África, mas não foi possível interceptar as caravanas carregadas de cravos, ouro, pimenta, marfim, que paravam em Ceuta. Os árabes, espertos, procuravam outras rotas e os portugueses foram obrigados a procurar novos caminhos para obter as mercadorias que tanto apreciavam. Na tentativa de chegar à Índia, os navegadores portugueses foram contornando a África e se estabelecendo na costa deste continente. Criaram feitorias, fortes, portos e pontos para negociação com os nativos. Foi em 1488 que os portugueses chegaram ao Cabo da Boa Esperança sob o comando de Bartolomeu Dias. Esse feito constitui entre as importantes marcas das conquistas marítimas de Portugal, pois desta maneira se encontrou uma rota para o Oceano Índico em alternativa ao mar Mediterrâneo. Em 1498, o navegador português Vasco da Gama conseguiu chegar a Calicut, nas Índias, e aí estabeleceu negociações com chefes locais. Dentro deste contexto, a esquadra de Pedro Alves Cabral se afasta da costa da África a fim de confirmar se havia terras por ali. Desta maneira, chega às terras onde seria o Brasil em 1500. Sobre a Espanha também foi outro país que ganhou muito destaque no processo das grandes navegações. A Espanha unificou grande parte do seu território com a queda de Granada, isso em 1492, com a derrota do último reino árabe.
A primeira incursão da Espanha ao mar resultou na descoberta da América pelo navegador italiano Cristóvão Colombo. Apoiado pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Colombo partiu em agosto de 1492 com as caravanas Nina e Pinta e com a nau Santa Maria rumo a oeste, chegando à América em outubro do mesmo ano. Então, desta forma, esses países, Portugal e Espanha, conseguiram se destacar no processo das grandes navegações. Portugal foi o responsável por colonizar parte do que hoje é o Brasil, o nosso território. A gente destaca que os primeiros contatos com os nativos foram em termos amistosos e depois passou a prevalecer o uso da violência, tá ok? Então, gente, sobre esse tema era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas caso reste alguma dúvida, me procurem, que eu estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, ok?